Eu queria convidar você a abrir em Filipenses 4:19. Amém. Filipenses 4, versículo 19. Eu não sei quantos aqui lembra. Quem lembra do Eric e a Camila? Lembra, né? Vira e mexe eu falo com um ou com outro. Falo mais com o Eric, né? Aí essa semana eu dei um bom dia para ele, falei como é que ele estava. Tudo bem, pastor. Aí ele falou assim, eu estou sempre ouvindo as mensagens pelo YouTube, que chega a notificação, né? Então quando chega a notificação eu vejo que é o Ministério Acos, vou lá, vou ouvir, estou sempre ouvindo. Aí falou algumas coisas. Dentre elas ele falou assim, pastor, eu vi que o senhor está pregando sentado, e você falou da perna. Eu falei assim, eu estou com um probleminha na perna. Aí ele falou que a sogra dele já passou por isso também. Aí eu comecei a descobrir um monte de gente, né, que já passou por isso. Mas fiquei feliz de poder falar, esteja orando por essas pessoas, né? O Eric, Camila, o Xande, Daiane. São tudo pessoas que já estiveram aqui conosco por razões pessoais, né? Por razões que a gente às vezes desconhece, acabaram deixando de congregar. E a gente sabe que o retorno a congregar é bem mais difícil do que começar a congregar. Bem mais difícil. Então, sempre que estiver orando, esteja orando por esse casal, Eric, Camila, Xande, Daiane, né? E tantos outros que às vezes estão aí tentando lutar para voltar, não conseguem. Por isso que a gente sempre fala, olha, não deixe o fogo apagar. Quando você perceber que o fogo estiver apagando, arruma a lenha, bota a lenha. Porque depois que o fogo apaga, é mais difícil reacender. Ora, diga aí os churrasqueiros de presente aí, né? Eu preciso aprender a fazer churrasco, viu, Maurinho? Porque essa semana eu recebi uma postzinho dos pastores. E nesse postzinho falaram alguma coisa, falaram assim que todo homem de verdade tem que saber acender um churrasco, fazer um churrasco. Eu falei, meu Deus, será que foram 57 anos perdidos? Porque até agora eu não aprendi isso aí. Você sabe fazer churrasco, Douglas? Hã? Mas não gosta não, né? Eu percebi lá em casa. É bom comer, né? Churrasco é bom comer. Brincadeiras à parte, mas a oração eu digo para você levar a sério. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deixa eu repetir mais uma vez. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Senhor, esta é a tua palavra, palavra que eu entendi, que deveria trazer hoje para o teu rebanho, para as tuas ovelhas, para os teus filhos, do qual, Senhor, eu também faço parte desse rebanho, dessa filiação. Me ajude a transmitir, Senhor, com clareza, na unção do teu Espírito, aquilo que eu entendi que o Senhor plantou no meu coração. E eu sei, Pai, que esta palavra, ela vai cumprir o objetivo para o qual ela será destinada e está sendo destinada. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa semana, todos nós temos experiências, né? Eu tive uma experiência que foi um tanto quanto engraçada, num primeiro momento. Ainda bem que algumas pessoas que já me viram viver essa experiência, não me viram dessa vez. O que aconteceu? Eu saí pela manhã, como de costume, fui levar a Maressa para o trabalho. E eu fui de moto. É bem econômico, né? E é mais rápido. Só que a hora que eu entrei na moto, a luz do combustível estava piscando, e já estava piscando há alguns dias, né? Eu falei, eu preciso parar para abastecer, Só que a Maressa, como ela sempre sai atrasada, não dava tempo para parar para abastecer. Falei, na volta eu abasteço. Fui,
A hora que eu deixei a Maressa lá, eu falei, agora eu abasteço. Eu olhei, esqueci de levar o celular, e na capa do celular fica o quê? O cartão. Eu falei, bom, vou voltar, né? Não tem jeito. Voltando. Quando chegou nas 2 pistas ali embaixo, a moto fez, parou. Eu falei, é gasolina. Na hora que eu pensei gasolina, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não podia ligar. Por quê? Primeiro, eu não sei você, mas depois que nós temos números de telefones arquivados na memória celular, eu não sei, eu não memorizo nenhum telefone, nem o da minha esposa eu sei. Eu só sei o primeiro número, 9. Que eu acho que coincide com todos de vocês, né? 9. Eu falei, não dá para ligar. Não dando para ligar, o que eu vou fazer agora? Tinha o posto do lado, mas eu não tinha o cartão. Eu falei, o jeito é empurrar a moto. E eu estava lá nas 2 pistas, lá embaixo. Desci da moto, fui empurrando, e aquele sol causticante, queimando a minha moleira, acabando com o resto dos fios de cabelo que eu tenho, suando, e fui andando, até que eu cheguei no açaí. Quando eu cheguei no açaí, eu parei a moto. Eu falei assim, como é que eu vim empurrando essa moto com o problema que eu estou na perna? Porque como os irmãos têm conhecimento, eu não consigo ficar 5 minutos em pé aqui. E vim empurrando a moto, mas não sei, deu um branco em mim. Eu comecei a empurrar a moto e vim, esqueci do problema na perna. E ela não deu nenhum sinal de doer, porque só hora que eu parei no açaí ali, que eu falei assim, nossa, eu cheguei aqui e não senti dor nenhuma. Na hora que isso aconteceu, eu lembrei desse versículo. Filipenses 4:19. Eu vou ler outra vez. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu entendi que naquele momento eu não podia largar a moto ali. Sabe como é que é? Qualquer lugar que você larga uma moto desse jeito, a hora que você volta, você encontra uma novinha zerada com o seu nome, IPVA pago, né? Já até com o seu nome, já até impresso na moto. Eu falei, puxa vida, não tem jeito, vou ter que levar. Quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus do céu, eu arrastei essa moto de lá de baixo, tudo bem que era reto. E graças a Deus por isso também. Mas não deixa de ser, além de eu levar o meu corpo, estava empurrando uma moto. Então esse versículo veio à minha cabeça. Por quê? Porque naquele momento eu não tinha o que fazer. Não tinha como largar a moto no meio da avenida, não tinha ninguém. Mesmo que eu encontrasse alguém para... Você pode fazer uma ligação para minha esposa? Qual que é o número? Não sei. Aí eu lembrei desse versículo que Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E aquela minha necessidade no momento é que eu pudesse fazer alguma coisa. E o que eu podia fazer era fazer aquilo que justamente eu não podia fazer. E não tinha como fazer. Eu estava até dizendo para o André ali que às vezes é um pouquinho de força que a gente faz, pronto. Já começa a dor, né? E às vezes é uma dor que incomoda bastante. Como eu disse, eu lembrei desse versículo. Que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu sei que todos nós temos necessidades. E quando eu falo de necessidades, eu não estou falando daquelas que a gente atribui como necessidade, mas no fundo a gente descobre que é um capricho. A gente sabe que nós temos desejos que não são necessidades, mas que são caprichos. Como, por exemplo, e eu não estou dizendo que Deus não possa atender. Eu acho que alguns vão lembrar aqui da época que a pastora contou uma experiência em que nós estávamos vivendo um momento difícil financeiro, muito difícil. E estava um calor, André, um calor terrível. E ela falou assim, tudo que eu queria agora era tomar um suco de abacaxi com hortelã. Ela não estava tendo dinheiro para pagar a conta de luz. E quanto mais comprar um abacaxi, ainda mais, mas o abacaxi é pouquinho, hortelã também, sim, mas todo o dinheiro estava sendo arrecadado para pagar a conta de luz. Passaram-se alguns minutos, creio eu, nós ouvimos uma pessoa batendo palma. Quando fomos atender, um amigo de longas datas, que morava, era vizinho nosso. Aí ele chegou e falou, pastor, um pouquinho, aí eu atendi, a pastora foi lá e falou assim, olha, tem um parente meu que faz feira, e no final, ele sempre acaba deixando algumas coisas, traz para minha casa, mas ele trouxe tanta coisa, que eu moro sozinho, eu não sei o que eu posso fazer com isso. Então, eu vim trazer com você, para dividir com vocês algumas coisas. Ele trouxe uma mini feira lá. Tudo bem, você aceita? A pastora falou, claro que aceitamos, não, pode trazer.
Não é dinheiro, mas é comida, né? Então o que você ia gastar com comida, guarde dinheiro para poder pagar a conta de luz. Quando ela começou a abrir a sacola, ela já viu o quê? A hortelã. E daqui a pouco ela abriu um pouco mais, o que tinha ali dentro? Abacaxi. Ela tinha acabado de dizer que tudo que ela queria naquele momento era um suco gelado de abacaxi com hortelã. Eu pergunto para você, isso é uma necessidade? Não, era um desejo. Talvez, poderíamos dizer, até um capricho. Não dá para tomar água, não pode ser um suco de limão mesmo. Ou talvez tomar água gelada, não dá para comprar abacaxi, não tem problema. Mas às vezes, até esses caprichos, esses mimos que a gente às vezes deseja de um momento e que talvez estamos impossibilitados, Deus acaba proporcionando. Mas eu não quero falar sobre isso, quero falar daquilo que é necessidade mesmo. Por exemplo, naquele mesmo dia, a nossa necessidade era pagar uma conta de luz. Pagar uma conta de luz. Eu não tinha dinheiro. Eu não quero jogar confete aqui outra vez. Sabe quem que me emprestou dinheiro para pagar a conta? Esse homem aqui, ó. Ele não vai lembrar disso. Mas ele me emprestou. Eu fui na casa dele e falei, Paulo, nunca na minha vida cortaram a luz. Só que passaram lá e estava com o alicate afiado e cortaram a luz e eu não tenho dinheiro todo para emprestar. E ele gentilmente me emprestou dinheiro. Na realidade, ele acabou nem emprestando. Depois eu fui pagar ele, nem quis receber. Aí fui lá, paguei no mesmo dia ligar a luz. Mas a necessidade nossa era ligar a luz. Não era tomar o suco de abacaxi com hortelã. Mas acabamos ligando a luz e acabamos tomando suco de abacaxi. Quando eu passei por isso essa semana, eu falei assim, Deus, o Senhor foi tão bom, né? Porque a primeira coisa que eu poderia pensar quando eu desci da moto, eu falei assim, não dá, que essa perna desse jeito, empurrar a moto lá das duas pistas, porque quem costumava acabar bastante gasolina é o pastor Paulo, né, pastor? Brincadeira. Ele sempre falava para mim, Mauro, bota mais gasolina. Eu falei, vou botar como? Se só tem 10 conto? Vou colocar o que tem, né? Vira e mexe, acabava a gasolina e dessa vez acabou da moto. Então Filipenses veio à minha mente, que Deus supre todas as nossas necessidades. Eu sei que todos nós temos necessidades. Como eu disse, não é capricho. É algo que você está precisando. E é algo que talvez, por mais que você precise, se depender de recursos, talvez no momento você não disponha de recurso. E é um momento que às vezes a gente fala assim, o que eu vou fazer? Porque o que eu estou precisando não é um mimo, não é um capricho, mas é uma necessidade. E eu queria falar sobre essas necessidades que nós temos hoje. E como Deus tem a capacidade de suprir cada uma dessas necessidades, seja ela qual for. Talvez você esteja vivendo um momento em que a sua necessidade seja uma necessidade X, ou seja uma necessidade Y. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas se dentre as palavras que eu gosto muito dentro desse versículo, não é necessidade, é a palavra todas. Porque ele diz assim, Deus em Cristo Jesus suprirá todas as suas necessidades. Não é algumas das suas necessidades. Não são determinadas necessidades. Ele diz, seja qual for a necessidade que você tiver, ou que você estiver passando, em Cristo Jesus Ele vai suprir cada uma delas. Então eu gostaria que você deixasse seu coração aberto, para entender, seja qual for a necessidade que você está enfrentando, Deus é o Deus que supre as necessidades. Naquele momento, a minha necessidade era arrastar aquela moto, só que eu não tinha condição. E por alguma razão Deus apagou na minha mente naquele momento o problema da minha perna, e eu só fui perceber que eu tinha o problema na perna quando eu tinha acabado de rebocar a moto até o assaio ali. E é interessante, meus irmãos, que depois que eu encostei a moto, aí eu fui a pé até a minha casa, aí começou a doer a perna. Aí você fala assim, eu sei, talvez você fala assim, poxa, por que Deus já não fez a obra completa? Não, eu não sei, eu só sei que Ele supriu minha necessidade do momento. E eu sou grato a Deus, ao Senhor, por isso. Porque às vezes a gente quer que algumas coisas sejam resolvidas, eu já disse isso na semana passada, de uma hora para outra. Mas a gente vem fazendo algumas coisas há anos. E quando a coisa dá ruim, a gente quer que as coisas resolvam de uma hora para outra. E às vezes não é assim. Mas o importante é que o Deus que supre as necessidades, seja ela qual for, está suprindo as nossas necessidades. Nem que seja momentâneo.
Nem que talvez você diga assim, mas eu tenho 4 necessidades. Pois é, no tempo certo, Deus que supre todas as necessidades vai suprir cada uma delas. Eu não sei qual é a necessidade maior do momento que eu e você possamos estar vivendo. Mas a verdade é que Deus conhece. E segundo aquilo que Ele prometeu, Ele também vai cumprir. Por exemplo, nós temos necessidades físicas. Quem é que não enfrenta problema físico? Até aqueles que são novos enfrentam problemas do seu físico. Talvez aqueles problemas que são comuns a todos, uma dor de cabeça, uma indigestão, talvez um momento de... Recentemente nós fomos à praia, na casa do meu irmão, e a Maressa estava conosco também, e quando chegou lá, a Maressa começou a passar mal, e nós tínhamos só 2 dias, 1 dia e meio para ficar lá. E todos os dias, esse 1 dia e meio que ela ficou lá, ela passou mal, só vomitando, passando mal. Voltamos para casa, ela vomitando no carro. Foi difícil recuperar. Chegamos de viagem, nem fomos para casa, fomos direto para a UPA. E a Marisa ficou ali, foi medicada, mas ainda teve um processo para resolver todas essas coisas. Então, problemas físicos não é algo extremamente que acontece somente à camada daqueles que são mais velhos. Não, acontece também com os mais novos. Mas independente se você é novo, se você é velho, se você é de meia idade, seja qual for, a Bíblia está dizendo que Deus supre todas as nossas necessidades, seja do novo, seja do velho, seja de quem for. Eu fiquei muito feliz quando o Sérgio, no outro dia eu liguei para o Sérgio, perguntando como que ele estava, que na quinta-feira, né, Sérgio, você não estava bem? Aí a pastora até chamou ele aqui, orou por ele. O Sérgio sempre foi um cara animado, né? Quando ele tinha 40 e poucos anos. O Sérgio, desde quando chegou aqui, sempre é um cara animado. Então quando a gente viu ele meio estranho, não, o que está acontecendo? Não estou bem. Aí oramos pelo Sérgio, quando foi à noite, eu tornei a entrar em contato com ele, está tudo bem, Sérgio? Ele falou, não, pastor, estou bem, eu vou me deitar, tá bom. Quando foi no outro dia, pela manhã, eu entrei em contato com ele, falei, Sérgio, como é que você está? Falou, pastor, eu estou novo, eu fui curado. E eu fiquei feliz por isso. Porque o Sérgio tinha uma necessidade. E o que a Bíblia diz? Que em Cristo Jesus, Deus supriria todas as nossas necessidades. Todos nós temos necessidades físicas, mas olha o remédio que já tem para que aquele Deus que supre todas as necessidades venha trazer para nós o antídoto. Isaías 53, 4 e 5b diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Versículo 5, parte B, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós já fomos curados. Por que isso acontece? No seu devido tempo, porque se houver uma necessidade física, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Ele supriria todas as nossas necessidades. Eu sei, nós estamos vivendo um momento de ceticismo tão grande, aonde a famosa pergunta sempre surge, pastor, mas existem pessoas que não são curadas, elas morrem. É verdade, porque a morte faz parte da vida. Todos nós iremos um dia morrer. E então, mas não podia ser curado? É verdade. Agora, se a gente sempre for curado, certamente a gente nunca vai morrer. Mas o salário do pecado, o quê? É a morte. Então, uma hora nós vamos morrer. Mas enquanto estamos vivos, podemos, pela misericórdia e pela graça do Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, cura-me dessa enfermidade. É isso que eu estou fazendo comigo. Talvez você diga assim, mas é um paradoxo, hein, pastor? Estou falando de cura de enfermidade, o senhor está sentado na cadeira? Pois é, existe um tempo para todas as coisas. Mas não é porque eu estou sentado na cadeira ou porque eu estou com enfermidade, que eu estou com um problema, que Deus deixou de ser o Deus que supre todas as nossas necessidades. Tem um texto em Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, Gustavo. Conta a história de um homem leproso. E o leproso era alguém que ninguém queria se aproximar, até porque a hanseníase, a lepra, era algo que é extremamente contagioso. Então não era uma questão só de se afastar da pessoa porque ela cheirava mal, ou porque talvez estivesse faltando uma parte do seu corpo, um dedo, uma orelha, um pedaço do nariz. A questão é que aquela doença é uma doença contagiosa. Então ele era colocado à parte da sociedade até que ele pudesse ser curado. E se ele nunca fosse curado, ele nunca seria restituído ao convívio social, porque era uma doença que poderia contagiar outras pessoas. Mas olha só o que aconteceu com esse leproso. Em Mateus 8, 2, 3 diz assim: um leproso aproximou-se de quem? De Jesus.
prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É a pergunta que às vezes a gente faz até o dia de hoje. Senhor, eu estou orando tanto tempo por A, por B, por C, até por mim mesmo. Mas será que o Senhor quer me curar? E algumas vezes nós encontramos a resposta de que a cura não vem instantaneamente, ou talvez aquela doença acaba se estendendo por meses, por anos, e ele diz assim, talvez não seja a vontade do Senhor. Não é isso que nós cremos. Existe um propósito para todas as coisas. E a Bíblia diz assim, em tudo, não é por tudo, mas em tudo nós devemos dar o quê? Graças a Deus. Ou seja, em qualquer situação que você esteja vivendo, ou bem ou mal, você deve continuar dando o quê? Graças a Deus. Mas no caso desse leproso, ele se aproximou de Jesus, ele poderia ter dito aquilo que talvez outro ou outra pessoa que estava doente disse: Senhor, eu quero ser curado. Mas é interessante que, embora fosse esse o desejo dele, ele coloca uma palavra no meio, ele condiciona a cura dele, não aquilo que ele queria, mas se Jesus queria aquilo para ele também. Então ele vem com a famosa pergunta: Senhor, ou a famosa afirmação: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Porque eu quero, esse é o meu desejo. Eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer. E veja qual foi a resposta de Jesus. Jesus estendeu a mão, tocou nele, algo que ninguém poderia fazer por causa do quê? Ser uma doença altamente contagiosa. Ele disse, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Ele poderia ter feito só isso. Ter estendido a mão, tocado nele, e ele ter sido o quê? Purificado da lepra. Mas olha o que interessante. Jesus, antes de curar, ele responde a pergunta dele. Qual foi a pergunta do leproso? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus estende a mão, toca nele e só diz uma coisa. Jesus não ora. Jesus só diz 3 palavras: quero, seja purificado. Imediatamente a Bíblia diz que ele foi purificado da lepra. Não foi um processo a cura da lepra daquele homem, foi algo imediato. Só que é interessante que Jesus, antes de curar, ele responde: não, eu quero. Eu vim essa noite não tornar esse texto em algo normativo para a nossa vida, mas eu queria que você se apropriasse pela fé. Talvez a sua pergunta para uma necessidade física que você tenha é a mesma pergunta que esse homem fez, ou a afirmação que ele fez: Senhor, o Senhor quer me curar? E eu venho essa noite dizer para você aquilo que Jesus respondeu para ele: sim, eu quero. Então, se a sua necessidade essa noite for uma necessidade física, e você tem a quem pedir, que é esse Jesus, o mesmo Jesus que esse leproso se aproximou, e o mesmo Jesus que ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, porque eu quero, só preciso saber se o Senhor quer. A resposta de Jesus para aquele leproso está sendo a mesma que ele está dando para mim e para você essa noite: sim, eu quero. A sua necessidade é uma necessidade física, talvez de uma doença, talvez de uma doença até crônica, talvez de uma doença que não vai matar você, mas também que nunca vai deixar você diante das conclusões ou diante do ponto de vista da medicina. Mas como nós sabemos que o nosso Deus é aquele que, a medicina tem as suas limitações, o corpo humano tem os seus mistérios, mas para Deus não existe mistério no corpo humano e nem limitação no agir dele. Quando ele deseja fazer uma coisa, ele assim o faz, contrariando muitas vezes até as regras daquilo que diz que é impossível, porque ele é o Deus do impossível. Amém? Então você tem uma necessidade, ela é física. A resposta para o Senhor essa noite, para você: eu quero curar você, eu quero purificar você, eu quero tirar essa doença de você, seja ela qual for. Não, pastor, mas é que o médico falou que isso aqui demora. É verdade. A primeira notícia que eu recebi quando fui no ortopedista, ele falou assim: meu amigo, tenha calma. Até pensei que ele ia cantar aquela música: calma, não tenha medo, confia em mim, eu sou a tua fortaleza. Ele falou: isso aqui demora de 3 meses a 6 meses, tem gente que vai até 1 ano, até mais. Então tenha paciência. Quando eu saí dali, eu falei: meu Deus do céu. Mas a verdade é que, por mais que para a medicina, diante da experiência que eles têm,
Deus contraria até a medicina. Para a medicina, se alguém morreu, usou o desfibrilador e não conseguiu trazer de volta, ele está o quê? Clinicamente morto. Mas nós já ouvimos de casos, não só relatos bíblicos, mas na vida real, de pessoas que ressuscitaram, que morreram, que passou pelos desfibriladores, reanimação e nada aconteceu. E mesmo assim Deus acabou ressuscitando. Quero que você creia nisso, nessa noite comigo. Mas não são só necessidades físicas, nós também temos, e eu diria que hoje talvez num número maior, numa proporção maior, numa intensidade ainda muito maior, nós temos necessidades emocionais. Todos nós temos necessidades nas nossas emoções. As emoções, elas são maravilhosas, aquelas que são positivas, mas aquelas que são negativas, elas não são boas. Quantas pessoas ficam doentes e a causa principal é chamada de doença psicossomática? Ou seja, era algo que não existia no corpo, mas passou a existir no corpo por conta do quê? Das emoções. A pastora poderia falar muito melhor aqui do que eu, tendo em vista aquilo que ela tem aprendido e estudado. Mas a verdade é que nós, como cristãos, não estamos blindados de necessidades que nós temos na nossa vida emocional. Quantos de nós já enfrentamos o medo? Quantos de nós já passamos por momentos de insegurança? Quantos de nós já chegamos até a afirmar assim, eu não tenho nem fé mais para que essa situação seja revertida? Mesmo sabendo que há situações que podem ser revertidas, que o Deus pode reverter qualquer situação, mas no momento a gente diz assim, eu nem creio mais nisso. Nós temos necessidades emocionais que muitas vezes se tornaram em traumas. E por terem se transformados em traumas, muitas pessoas tornam-se reféns escravizadas por esse o quê? Trauma. Eu me lembro que em uma época meu pai sofreu um acidente, e eu nunca fui um cara que me impressionei. É claro que a gente acaba sendo empático quando alguém sofre um acidente, se machuca, às vezes tem fratura exposta. Não é questão de ser frio, mas eu nunca me impressionei, eu desmaiei, nada com isso. Mas o meu pai sofreu um acidente que acabou dilacerando parte dos dedos dele da mão. E eu fui levar meu pai ao hospital. E naquele dia eu passei muito mal. Só que naquele dia desencadeou um problema emocional na minha vida. Algo que eu nunca tive. Que do nada minha pressão arterial começou a subir. Do nada eu comecei a sentir medo. Eu estava em casa, eu queria sair. Eu saí, eu queria estar em casa. E foi um momento assim muito difícil na minha vida. Houve um desequilíbrio nas minhas emoções. Por quê? Porque nós temos necessidade de muitas vezes trazer um reequilíbrio às nossas emoções. Quantas pessoas passam pelo processo do luto? Eu vi essa semana, nem sei se eu postei, enviei para a pastora, mas falando a respeito do luto. Que às vezes com 5, 6 anos a pessoa ainda está vivendo o luto. Talvez numa intensidade menor, mas ainda está vivendo o luto. Porque nós não fomos preparados para perder. E principalmente, sabendo que a perda foi causada por uma morte, ou seja, algo irreversível. Você pode perder um carro, mas você compra outro. Pode perder um anel, você compra outro. Você perde o relógio no celular, você compra outro. Mas quando você perde uma pessoa, não tem como. Você pode até de repente casar novamente, arrumar uma outra pessoa, mas nunca vai ser aquela que partiu. E muitas vezes isso gera traumas. Mas o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades, é o Deus que supre as nossas necessidades emocionais também. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é um versículo que a gente sabe de cor e salteado. Diz o quê? Lancem sobre ele toda... Para quem que o apóstolo Pedro escreveu isso que ele escreveu? Para quem? Para a igreja. Ou seja, a igreja não está blindada quanto o quê? Traumas emocionais, desequilíbrios emocionais. Mas ele está dizendo, por mais que vocês possam passar por isso, o nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades, inclusive as necessidades emocionais. O que você precisa fazer, o que é bom você fazer num momento como esse, aprenda a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é que cuida de você. Quando estamos nesse patamar de viver uma ansiedade talvez incontrolada por nós mesmos, é um momento que nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Por isso que muitas vezes nós procuramos ajuda o quê? Profissional.
Quantas pessoas dizem assim, olha, eu sofro de crise de ansiedade. Outros assim, eu sofro com depressão. Eu sofro talvez com medo. Mas a palavra de Deus nos dá o remédio. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Eu sei que talvez em algum momento da sua vida você já teve necessidades nas suas emoções que precisavam ser supridas. E que por mais que você tenha considerado o tempo em que foi suprida essas necessidades, a verdade é que elas foram supridas. Então eu vim essa noite dizer para você, talvez a sua necessidade não seja física, talvez você está indo de vento em popa com o seu corpo, tem uma alimentação balanceada, pratique exercício, está tudo bem. Mas talvez as suas emoções estejam feridas. Talvez as suas emoções estejam fragilizadas. Talvez você está se encontrando agora no exato momento vulnerável, por conta de um desequilíbrio nas suas emoções. E a palavra do Senhor para você é que Ele supre essa sua necessidade também. Fique tranquilo. O que cabe a você é você lançar sobre Ele essa sua necessidade, seja ela uma ansiedade. E deixe Deus cuidar de você. No Salmo 55, versículo 22, olha que interessante que o salmista também diz, em paralelo com aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo no Novo Testamento. Entregue as suas preocupações a quem? Aí eu pergunto para você, nós precisamos viver preocupados? Diante dessa informação, não. Mas eu pergunto para você, você às vezes vive preocupado? Você se preocupa com algumas coisas? Algumas pessoas se preocupam com algumas coisas, outras pessoas vivem preocupadas, outras pessoas é a preocupação em pessoa. Eu me lembro quando eu fui fazer a endoscopia, e no mesmo dia eu ia fazer a tomografia. Aí a Renata, nossa irmã Renata, falou assim, pastor, vamos fazer no mesmo dia, porque o senhor vai ficar grogado da endoscopia. A gente enfia o senhor para fazer a tomografia, o senhor não vai nem ver. E não foi bem assim que aconteceu. Eu vi tudo. Desde o momento que falou assim, olha, controla a pressão arterial dele. Aí eu vi a hora que colocaram aquela chupetona na boca aqui, vi a hora que enfiou o cano, senti descendo, daqui a pouco tirou, terminou, tudo bem, João? Tudo bem, assisti tudo, não sei o que aconteceu, mas eu assisti tudo. Aquele negócio de ficar grogue, não, sentei, saí, eu fui lá para fazer a tomografia, estava sãozinho, tanto é que na volta vim dirigindo. O pastor estava comigo, claro. Se desse algum pepino, desse alguma falha, ela estava ali do lado. Mas vim dirigindo. Minha esposa falou, está tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, não tem problema. Mas antes de fazer, eu estava lá quietinha, aí a Renata falou assim, o pastor parece um passarinho, né? Aí está tranquilo. Aí a pastora que me conhece falou assim, você não sabe como é que ele está ali dentro. Que lá fora eu estava lá sentado assim, ó. Tranquilão. Mentiroso para dedéu, mas não é aqui por fora, meu amigo. O pastor é um cara tão calmo. Meu amigo, eu não sou calmo não. E eu diria para você que nos últimos tempos eu não estou calmo. Por isso não arruma encrenca comigo. Nos últimos tempos eu não estou conseguindo assim. Eu estou pedindo a Deus para me dar força. Mas eu estava ali preocupado com o que poderia acontecer. Ainda mais com a mangueira daquela lá descendo. Já tinha descido pelo menos na garganta de uns 20. Aí os caras esterilizam, mas não adianta. Sempre tem uma bactéria que agarra naquela mangueira e fica ali. Tanto é que quando eu voltei para casa, 3 dias depois, fiquei com uma gripe que demorou quase 2 meses para sarar. Uma gripe do inferno que não sarava de jeito nenhum. Fiquei preocupado, mas era para eu ficar preocupado? Não, o Senhor disse assim, olha, entrega as suas preocupações. A gente fica com aquilo que a gente não tem que ficar. E com aquilo que a gente tem que ficar, a gente não fica. Ou seja, as preocupações que a gente não tem que ficar, que é para entregar para o Senhor, a gente fica com ela. E a fé que a gente tem que ficar, na hora a gente manda o quê? Ir embora. Eu vim essa noite também dizer para você, você tem uma necessidade emocional? Talvez você está vivendo esse momento. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar porque eu sou crente. Crente também não está blindado a passar. Aliás, o apóstolo Pedro disse o quê? Lance sobre ele a sua ansiedade. Ele disse para a igreja, pessoas que estão na igreja. Porque existem pessoas na igreja ansiosas, existem pessoas na igreja preocupadas. Existem pessoas na igreja doentes. Elas estão aqui para serem curadas. Não pela igreja, não pelo pastor, mas pelo Senhor. Você tem uma necessidade emocional? Eu vim essa noite para dizer para você. Ele suprirá todas as nossas necessidades, inclusive, sejam elas físicas,
sejam elas emocionais. Mas não para por aí. Se a gente for pensar em necessidade, o que não nos falta é necessidade. Sempre a gente tem necessidade de alguma coisa. Eu tenho certeza que depois que você sair daqui, você fala assim, eu tenho uma necessidade agora, jantar. Eu estou com fome porque eu só almocei. Como se o almoço tivesse sido um negócio lá 3 dias atrás. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais. Mas sabia que nós também temos necessidades intelectuais? Quantas pessoas dizem assim, eu já ouvi, mas eu não entendo. Não consigo entender. E você pensa que é privilégio só seu não entender algumas coisas? Não captar a mensagem? Algumas coisas nós lemos na Bíblia hoje e falamos assim, poxa, mas aquele grupo de apóstolos era burrinho, hein? Ou grupo de 12 apóstolos burro, nunca vi tanta gente burra. Porque como é que pede para explicar a parábola do semeador? Porque você lê a parábola do semeador e fala assim, eu já entendi. Mas quando Jesus contou não só a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola tantas parábolas que ele contou, depois ele falou assim, chegava perto de Jesus, talvez com vergonha, Jesus, o senhor falou daquele jeito lá para o povo não entendeu nada. Ele falou, não, mas eu fiz de propósito para eles não entenderem mesmo. Mas acontece que não é só eles que entenderam, então nós também não entendemos nada. Nós também não entendemos nada. Aí Jesus falou assim, toda vez que Jesus queria explicar alguma coisa para eles, ou seja, para que eles pudessem, o intelecto deles pudesse ser ativado, falou assim, agora vem em particular que eu vou explicar para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, não é um versículo muito conhecido, mas presta atenção que o apóstolo Paulo fala aqui. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Ou seja, sem o Espírito de Deus, muitas vezes o nosso intelecto fica o quê? Infrutífero. Pastor, mas quando o caso a gente já tem o Espírito de Deus e o intelecto continua infrutífero? Eu daria um conselho para você, vai ler um pouco mais a Bíblia, vai ler alguns livros, vai buscar ser aconselhado, direcionado, ensinado por alguém que saiba um pouco mais que você. Todos nós somos assim. O que eu sei hoje não é fruto da minha busca somente, é fruto de sentar com pessoas que sabiam aquilo que eu não sabia, como os apóstolos não sabiam, foram aprender com quem? Com Jesus. A gente tem que buscar aprender com quem sabe, porque muitas vezes o nosso intelecto, nós também temos uma necessidade intelectual, temos dificuldade de entender intelectualmente aquilo que está sendo passado, mas que é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, o Espírito que vocês receberam procede de Deus, para que vocês possam entender as coisas de Deus, que Ele tem dado por sua graça, ou seja, aquilo que nós não merecemos, Ele tem dado, mas a gente não consegue entender, porque é uma deficiência intelectual nossa. Aliás, permita-me fazer uma brincadeira séria aqui. O que mais existe hoje nas igrejas é necessidade intelectual. Quantas pessoas pegam textos e interpretam de uma forma tão bizarra, é tão contrária àquilo que é proposta pelo Evangelho, mas porque ela ouviu falar em algum lugar, ela pega aquilo para ela. Porque deixa eu dizer algo para você, eu espero que você nunca faça parte desse círculo. Muitas vezes crente não gosta de verdade, ele gosta de novidade. Se a novidade é verdade, não é importante, o importante é que seja novidade. Mas nem toda novidade é verdade, daí você precisa suprir uma necessidade intelectual sua. Só que essa necessidade intelectual só é suprida através do Espírito de Deus que está em você, e que se você buscar nele, para você entender aquilo que pela graça Ele te deu, aí você vai entender. Aí o seu intelecto vai conseguir entender o que foi passado para você de uma forma que talvez no primeiro momento não foi possível, mas que depois, num segundo ou num terceiro momento, foi possível. Talvez a sua necessidade hoje aqui não seja uma necessidade física, você está bem fisicamente. Talvez a sua necessidade hoje aqui não é uma necessidade emocional. Não que você é perfeito nas suas emoções, mas no presente momento você está legal. Mas talvez a sua necessidade seja uma necessidade de
tantas outras pessoas uma necessidade intelectual de entender a palavra de Deus. Quem já ouviu a frase dizer assim: eu leio a Bíblia e não? Eu leio a Bíblia e não? Isso não se dá somente aos novos convertidos, às vezes se dá até no meio do arraial daqueles que já são cristãos há muito tempo. Falta-lhes o Espírito? Não, mas muitas vezes falta a leitura da palavra de Deus, falta sentar com alguém que tem uma experiência maior para poder esclarecer isso. Mas mais uma vez eu quero dizer, o nosso Deus, em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades, inclusive as necessidades intelectuais. Algumas pessoas acham que assim, é que essa coisa aqui, esse negócio é para pastor, esse negócio aqui é para mestre, esse negócio aqui é para quem é apóstolo. Não, esse negócio é para você mesmo. A sua necessidade é ter um intelecto esclarecido. Deus pode fazer isso para você também. Marcos capítulo 4, versículo 34 diz assim: nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Isso aqui dizendo aquilo que Jesus dizia para o povo. Nada ele dizia ao povo se não fosse através do quê? De parábola. E o povo ficava o quê? Catando mosca, porque não entendia nada. Mas ele estava dizendo o quê? Uma verdade. Mas o povo não entendia. Porque eles tinham uma necessidade intelectual. E não tinha sido dado a ele o quê? O suprimento dessa necessidade intelectual. Mas olha o que ele diz o seguinte: quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava tudo para eles. Daí a importância da escola bíblica, viu? Que talvez você pode ser um discípulo, mas você pode ser um discípulo com em déficit de uma necessidade intelectual. Escola bíblica serve isso, para você vir, não só ser informado sobre uma verdade, mas para que você enxergue a verdade. Porque às vezes você tem uma informação daquilo que você entende ser uma verdade. Já aconteceu conosco aqui inúmeras vezes, principalmente pessoas que vêm de outra igreja, às vezes ele vem com uma teologia na cabeça dele daquilo que ele aprendeu. E de repente, na escola bíblica, ele escuta algo que ele fala assim: nossa, mas isso é contrário daquilo que eu aprendi. E às vezes ele vai ter que ter uma assimilação daquilo que é verdade, não a nova verdade, mas daquilo que é a verdade. Não estou dizendo que ele escuta a verdade só aqui não, pode ser em outro lugar, tá? Mas de repente aquilo que ele aprendeu durante décadas era uma mentira. Você sabia que muitas vezes nós somos convictos de mentiras? Mas estamos convictos. Por isso que é importante entender que temos necessidades intelectuais e elas precisam ser supridas. E para isso nós teremos que abrir mão muitas vezes até das nossas convicções. Convicções elas que são de décadas, de anos. E por último, nós temos necessidades, é claro, espirituais também. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades intelectuais. E todas essas necessidades, em Cristo Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas nós também temos necessidades espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos. Você já chegou no momento de dizer assim: Senhor, eu não sei como orar. Assim, Senhor, eu não sei nem o que orar. Quanto mais como orar. Eu tenho certeza que todos nós, ou esporadicamente, ou em algum momento da nossa vida, nós já falamos isso. Senhor, eu não sei nem o que orar. Aliás, eu não sei nem como orar nessa situação. Deixe-me contar algo que me veio à mente agora, nesse momento. Em um culto de quinta-feira, nós vimos uma pessoa entrar aqui na nave da igreja. Era uma jovem senhora. Eu ia falar assim como a Adelaide. Pode ser assim, jovem senhora, Adelaide? Ela não gostou muito não, mas uma jovem, uma mulher de aparentemente uns 38, 40 anos. E ela chegou com a filha dela. No final do culto ela me procurou, falou assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei assim: claro, filha, claro que eu posso. Você gostaria de verbalizar esse pedido para que eu possa orar? Ela falou assim: sim. Eu falei: qual que é o seu problema? Ela falou assim: meu problema é que o meu marido saiu de casa, ele me abandonou. Qual é a oração que você faria nesse momento? Pai, traz de volta. E ela chorava copiosamente, pastor, do lado da filha. Mas no momento em que eu for orar, alguma coisa me incomodou dentro de mim. Aí eu falei assim: filha, senta um pouquinho aqui. Eu sentei com ela. Eu falei: me fala aí, como tudo isso aconteceu? Por que ele te deixou? Quanto tempo faz isso que aconteceu?
Ela começou, pastor, aconteceu há tanto tempo, já faz aí 2 semanas, não me lembro ao certo, era recente. E ele me deixou por outra. Falei, poxa, que triste. Há quanto tempo vocês são casados? Nós não somos casados. Espera um pouquinho. Vocês não são casados? Não. Por que vocês não são casados? Não, que na realidade ele é separado. Ah, sim, você é o quê? Não, eu sou solteira. Tenho uma filha com ele, mas ele é separado. Ah, ele não é divorciado? Não. Não, então espera um pouquinho. Você mora com um homem que só é separado, ele já teve uma esposa. É que é assim, pastor, ele era casado, mas nós nos conhecemos, nós nos apaixonamos. Ele deixou a esposa dele e veio morar comigo. É nesse momento que você fala assim, como que eu devo orar? Ou se eu fosse orar no primeiro momento, aquela oração de compaixão, Senhor, traz de volta o marido. Que marido? Eu não era marido dela. O marido, o homem com quem ela estava, não era dela. E ela estava passando por aquilo que ela fez a outra passar. Ela tirou o marido da outra. Uma outra estava tirando aquele que não era seu marido dela. É por isso que a Bíblia diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos muitas vezes como orar. Aí você diz assim, então tem que fazer uma investigação. Não, no primeiro momento não foi uma investigação. O Espírito me incomodou. Antes de orar por ela, eu falei, vamos sentar aqui e conversar um pouquinho. E foi o Espírito que me conduziu. Porque se eu tivesse orado, eu tinha feito uma oração em vão. Porque Deus nunca daria para ela o quê? O marido dela, porque o marido não era dela. Mesmo que ela estivesse chorando copiosamente. Aí ele conclui, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você não sabe o que dizer para Deus? Mas que você quer dizer, mas não sabe o que dizer? É nesse momento que o Espírito de Deus, ele entra em ação e começa a interceder por você. Porque você tem uma necessidade espiritual. E todos nós temos necessidades espirituais, inclusive na oração. Você pode ver que de todas as disciplinas, leitura da palavra de Deus, jejum, a oração é a mais difícil. E Jesus ainda diz assim, e quando vocês forem orar, deixa eu falar um negócio para você, não é o tempo que vocês vão passar, não é a largura, é a profundidade. Por que ele fala isso? Porque ele diz assim, quando vocês forem orarem, não fica passando 2, 3 horas em oração e repetindo a mesma coisa. Diz assim, não fique usando de vãs repetições. Mas eu passei 3 horas, mas você repetiu a mesma palavra, o mesmo pedido 379 vezes. Ele diz assim, não é essa a questão. Não é a largura da oração, é a profundidade da oração. Nós temos necessidades espirituais. E que muitas vezes, essa necessidade espiritual terá que ser suprida. E o texto diz que quem pode suprir é só o Espírito de Deus intercedendo por nós, para que os nossos olhos sejam o quê? Abertos. Eu termino essa mensagem citando 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural, talvez você diga assim, o homem natural é o não crente. Não, tem crente que é natural. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele é loucura isso. Ele não é capaz nem de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós temos necessidades espirituais, e essas necessidades espirituais, é preciso que haja discernimento. Talvez a sua necessidade hoje aqui não seja física, não seja emocional, nem sequer intelectual, mas talvez você está vivendo um momento de necessidade espiritual. Você acha que está certo no que está fazendo. Você pensa que está na direção certa, como espiritual que você é. Mas talvez o momento que você está vivendo, você tem uma necessidade, você não está percebendo. E isso só vai ser possível perceber se houver um discernimento de espírito. Discernir espiritualmente. Ele está dizendo assim, o homem natural não aceita essas coisas que vêm do Espírito, porque é loucura para ele. Ele não consegue nem sequer entender. Porque é algo que consegue entendimento, discernimento pelo Espírito, e não é pelo intelecto.
já é uma outra questão. Não é uma necessidade intelectual, é uma necessidade espiritual. Eu termino essa mensagem dizendo para você, quais são as suas necessidades hoje? Certamente em alguma dessas áreas você tem necessidade. Se você perguntar para mim, eu tenho necessidades. Mas talvez hoje, a olho nu, a minha maior necessidade é a física, é a questão da perna. Não estou dizendo que é só essa que eu tenho. Mas eu sei que você tem uma necessidade. Se for uma necessidade física, a palavra eu gostaria de deixar para você essa noite, que a palavra é a mesma que Jesus Cristo deu ao leproso. O que você quer? Ser curado? Você está perguntando se eu quero? O Senhor Jesus está dizendo assim, eu quero. Eu quero curar você. Se o teu problema é físico, eu quero curar você. Desde que isso seja para a minha glória, eu quero curar. Talvez a sua necessidade hoje não seja física, mas seja emocional. E a recomendação do Senhor para você, entregue as suas preocupações, não fique com nada daquilo que não é para você ficar. Vou usar uma palavra que a pastora está usando ultimamente. Não fale nada daquilo que você não quer viver. Então eu diria para você, não fique com nada com aquilo que você não tem que ficar. Estou preocupado, ele diz para você lançar para ele, entrega para ele, não fique com as preocupações. Entregue essas preocupações para ele, porque ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Talvez a sua necessidade seja intelectual. Viu o texto que nós lemos? A Bíblia diz que Jesus, quando foi explicar para os seus discípulos a parábola, ele chamou ele o quê? A sós. Essa sua necessidade intelectual vai ser suprida quando você tiver um tempo reservado a sós com ele. Assim como Jesus reservou um tempo a sós com os seus discípulos. Talvez a sua necessidade não seja nem física, nem emocional, nem intelectual. Seja uma necessidade espiritual. A palavra para você essa noite é que Deus te ensinará a discernir pelo Espírito todas as coisas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas, não é as nossas necessidades, é todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O que você pode fazer essa noite? Apresente sua necessidade a Ele. É isso. Seja ela qual for. Pastor, minha necessidade é todas, são todas. Mas pastor, a minha necessidade é complicada, é essa, são todas. Pastor, há anos eu venho lidando com essa necessidade, são todas. Pastor, eu não sei se Deus quer, Ele quer. E Ele vai suprir todas. Você crê nisso? Então fique em pé comigo.